Bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou Gabriel Reis, host desse podcast. Essa é a nossa quarta semana e no nosso cardápio nós temos Rajada de Avião, Filisteu e o Silicon Valley piorado. Então os filmes que eu vou falar hoje é Intriga Internacional, um filme de 59 do Alfred Hitchcock, A Lula e a Baleia, um filme de 2005 do Noah Baumbach, e a série da Apple TV The Mythic Quest. Então, antes de começar, só lembrando então de vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram @cinemagril. Você podem também ver a lista do que a gente está assistindo aqui na descrição desse episódio, né? Assim como, né, a descrição, né, o link, né, dos filmes que a gente for falar de hoje, né? Além disso, você pode mandar um e-mail para a gente falando dos filmes dos episódios passados, fazer novas recomendações, sugestões no podcast cinegril@gmail.com. Tem um link também no descritivo do episódio. E se você gostar, né, por favor, nos avalie aqui no Spotify, no Apple TV, no Deezer, onde você estiver escutando. Alguma dessas plataformas tem a opção também de você nos seguir. E além disso, de clicar ali na notificação, né, no sininho, para você ser avisado quando sai um novo episódio. Todos os episódios vão começar a sair todas as quartas-feiras, tá bom? Então vai ser uma coisa bem consistente e que você também pode receber avisos de quando saem os episódios, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos começar aí 2 filmes, uma série essa semana. Espera um instante, o que significa isso? O carro está esperando lá fora. Vai caminhar entre nós sem falar. Meu secretário é um grande admirador dos seus métodos, Sr. Kaplan. Me chamou de Kaplan? Eu sei que é um homem de muitos nomes, mas eu estou realmente disposto a aceitar sua escolha atual. Eu já disse, eu não sou Kaplan, seja ele quem for. Nossa isca não existente, George Kaplan, criada para desviar suspeitas sobre nosso real agente, tornou-se felizmente uma isca ao vivo. Bem, então o primeiro filme que eu vou falar hoje é o Intriga Internacional. Esse filme é um filme de 1959, de ação, suspense, tem aí 2 horas e 16 minutos, é um filme do Alfred Hitchcock, né? Então um filme clássico aí bem conhecido, o nome em inglês é North by Northwest. Então eu assisti esse filme, foi na Apple TV, mas também tem no HBO Max e no Prime Video, então é um filme bem disponível, né? Fácil de encontrar. Eu escolhi basicamente porque esse ano eu tô tentando ver alguns filmes mais dele, né, que é conhecido como o mestre aí do suspense, né, e fiquei muito feliz com o último filme dele que eu vi, que foi o Janela Indiscreta. Não sei se vocês conhecem ou não, mas foi um filme que eu assisti e eu adorei, assim, gostei muito do filme, me surpreendeu demais. Então eu tô tentando ir atrás de ver os outros filmes dele, né, eu já tinha visto o Psicose, tinha visto também um chamado Marnie a Ladra, que eu lembro que eu não tinha gostado tanto desse Marnie, mas o Psicose eu adorei, né? E é um filme muito conhecido também. Então eu tô tentando ir atrás de todos os filmes dele aí, que é o cara muito conhecido, né? Por saber fazer suspense, né? Saber deixar ali um plot twist, alguma coisinha no final, né? Então fui atrás desse filme e assisti no Apple TV, mas tem então no HBO Max e no Prime Video. Uma sinopse da história, então, basicamente a gente acompanha o Roger Thornhill, que é um publicitário de sucesso, um executivo de sucesso em Nova York, que sai para almoçar e por acaso acaba sendo confundido com um George Kaplan, que mais para frente a gente vai descobrir quem é,
mas isso causa vários problemas para ele, porque ele é raptado e depois de um tempo ele começa a ser caçado por um grupo desconhecido. Então, não vou dar falar mais sobre a história, porque uma história depende muito, né, dessa confusão, né, tanto do personagem quanto nossa, sobre o que está acontecendo. Então, é uma história que começa aí pelo acaso. Já adiantando, eu adorei o filme, achei bem legal. Se você gosta de filme de suspense, ação, aquela coisa assim até mais de espião, coisas nesse sentido, você vai adorar o filme, né? Se você não tiver preconceito, né? Tem gente que tem um pouco de preconceito em relação ao tempo, à idade do filme, né? Mas ainda assim, né, não é um filme que envelheceu mal, ele continua muito legal e eu adorei, eu gostei bastante de assistir. Se esse pouco que eu falei te chamou a atenção, se você já gosta do Hitchcock e não assistiu esse filme, vale muito a pena, tá? Então você para e vai assistir, e daqui a pouquinho então eu vou começar a entrar nos pormenores desse filme, o que eu achei dele. Então esse filme, né, ele vai começar, né, acompanhando o Roger Thornhill, né, que é esse executivo, né, que dá pra ver que é um cara muito ocupado, bem sucedido ali, né, um cara de sucesso, né, que tá assim no melhor momento, assim, né, dele profissionalmente, fisicamente, tudo, assim, né, então ele tá realmente por cima ali, né, e ele sai pra almoçar com alguns amigos ali, com uns parceiros de negócio, e acaba sendo confundido, alguém acaba falando o nome de George Kaplan, e dois ali capangas escutam isso, né, percebem e fazem essa confusão, e acham que o personagem principal, o Roger, é esse George Kaplan. Em seguida, o que acontece é que ele é raptado. Ele é raptado e é levado para uma mansão que tem o nome de Townsend, e nessa mansão ele encontra então uma pessoa que diz ser o Townsend, ser o Sr. Townsend, e que faz um interrogatório com ele, perguntando se ele vai colaborar com o grupo, se ele vai ajudar com esse grupo, ou se ele vai se fazer de difícil, né? Ele não entende nada, a gente também não, e ele se nega a cooperar ou dar qualquer resposta até que seja muito bem explicado o que está acontecendo ali, porque ele foi sequestrado. Então, nisso, né, o anfitrião vai embora, os capangas então intoxicam ele, né, com uísque, e colocam ele dentro do carro e jogam pro precipício, né, para ele morrer. Então tentam matar ele. Por sorte ele consegue escapar, mas acaba sendo parado pela polícia, né, porque ele está totalmente embriagado. Ele conta a versão dele, que foi embriagado à força, que ele foi sequestrado, que ele foi para casa do Townsend e que falavam que ele era o George Kaplan, mas ele não é George Kaplan, ele não sabe quem é esse George Kaplan. Então a polícia volta para aquela mansão no dia seguinte para não encontrar ninguém lá, a não ser uma mulher que se diz, né, esposa, a senhora Townsend, e que engana a polícia ali, fala que na verdade o personagem principal foi lá e se divertiu muito com eles, que bebeu um pouquinho a mais da conta e não tá se lembrando o que aconteceu na noite passada. A partir daí, o personagem então, principal começa a ficar muito, né, alucinado, né, e preocupado o que é George Kaplan, por que sequestraram ele, né? Então ele vai atrás daquele hotel que ele foi almoçar com os colegas de trabalho dele, para descobrir, né, quem que é o George Kaplan, que quarto de hotel que ele tá. Então ele consegue entrar nesse quarto de hotel, percebe ali que tem uns ternos, tem algumas coisas ali, e nisso ligam para esse quarto de hotel, né, que ele invade, e são os capangas atrás dele. Nisso então ele começa a fugir então, né, ali do apartamento, e ele acaba sendo seguido por esses capangas e acaba escapando. No meio desse tempo ele descobre que o Townsend é um diplomata e trabalha na ONU, né, que tem a sede em Nova York. Ele vai para lá e quando ele chega lá ele pede por Townsend e se anuncia como George Kaplan, né, para tentar entrar ali na ONU, né. Então ele começa a assumir essa persona de George Kaplan. E quando ele entra e pede por Townsend, o Townsend que ele vê não é o Townsend que ele conheceu na noite passada, é outra pessoa. Nisso,
alguém, então um dos capangas, né, a gente consegue ver, mata o Townsend no meio da ONU lá, joga um dardo, alguma coisa assim, dá um tiro nele, e o personagem principal, que é o Roger, né, é acusado, né, então ele é incriminado ali de ter assassinado o Townsend, que é esse diplomata famoso que trabalha na ONU, e agora, né, com o codinome, né, George Kaplan. Nisso, então, ele vai embora e foge, consegue escapar da ONU e pega um trem para sair muito longe, porque alguma coisa de muito errada tá acontecendo com ele, e ele tem medo, né, de tentar se explicar para a polícia, porque ele conseguiram incriminar ele de uma maneira muito bem feita, né? Agora corta, então, para um grupo de pessoas, né, da agência de inteligência americana, né, dizendo então que o George Kaplan no fim não existe, que ele foi um agente criado, né, então foi criado, ele não é uma pessoa que existe, para ser uma pista falsa para um contrabandista, né, um criminoso perseguido, né, pela agência americana e Interpol, que é o Philip Van Damme. Então o Philip Van Damme, na verdade, é aquela pessoa que tinha mandado sequestrar, né, o nosso personagem principal e que estava na casa daquele dia e se anunciou como Townsend. Então ele é o nosso antagonista, ele é a pessoa que, né, incriminou o Roger, que é o personagem principal, acusando ele da morte ali do diplomata, né. Então, e a agência americana, a CIA ali decide que, bem, gente, vamos deixar quieto, agora o cara assumiu que é o Kaplan, vamos deixar o Van Damme fazer o trabalho dele, porque a gente tem agentes infiltrados ali na operação e a gente não pode dar um mole de falar que o Kaplan não existe, né? Porque daí o Philip Van Damme vai começar a olhar ao redor ali, mais perto dele, né? E a gente tem gente próxima dele que é da polícia, né? Então, esse publicitário aí deu azar, agora se vira, né? Agora ele é o George Kaplan, né? Então eles lavam as mãos e deixam o nosso protagonista sozinho. É a partir daí que a história toma um rumo bem legal, porque ele, então, basicamente é um filme de fuga, né? Então é ele fugindo tanto da polícia quanto do Philip Van Damme com seus capangas, né? Tentando matar ele porque ele acredita que ele é um agente da polícia, né? Então ele pega esse trem, nesse trem ele conhece uma mulher lá que consegue ajudar ele, se apaixonam, se relacionam, né? E já no fim dessa viagem, desse trem, já fica claro que essa mulher é associada ao Philip Van Damme e que tinha, né, a missão de conseguir ali ficar com ele e segurar ele para determinar ali qual que vai ser o destino dele, né? Então, nisso, ela manda ele encontrar o Kaplan numa estrada, né, ali num fim de mundo ali. Então ela ajuda, né, o personagem principal, que o nome dessa mulher é Eve, né? E o Roger consegue o telefone do Kaplan, né, que não existe, que agora a gente sabe que não existe, né? Eles estão criando pistas falsas. Pede para Eve entrar em contato com ele e ela diz pro Roger que tem que encontrar ele no meio de uma estrada ali no meio de umas fazendas, né? Então a gente já sabe, né, que o Kaplan não existe, sabe que a Eve faz parte, né, do grupo ali, né, de criminosos e que deu uma pista falsa pro personagem principal. Então ele chega lá no meio do nada, né, numa fazenda ali, numa rua, e ele avista então um avião, e o avião começa a atirar nele, e ele fugir ali pelo campo, né, e tem um campo de milha, começa a se esconder, fugir, e o avião vai e volta, né, dando rajadas ali em cima dele, atirando nele, né. Então uma cena bem marcante, é uma das mais emblemáticas, assim, do filme, que tá até no pôster, né, ele fugindo desse avião, e o capanga, né, atirando, tentando matar nele. Eventualmente ele consegue escapar, e nisso ele se liga, né, que a Eve na verdade é uma traidora, né, que levou ele até lá para matar ele. Então ele consegue encontrar ela e consequentemente consegue encontrar o Philip Van Damme. Ele então gera esse embate, né, com o Philip Van Damme, falando, né, que ele não é George Kaplan, que
que ele vai para as autoridades falar de tudo que ele tá vendo ali, toda aquela organização, né, de tudo que aconteceu, porque agora ele sabe o nome dele. E nisso, né, o Philippe Van Damme, né, sai do recinto ali, que era até um leilão, e deixa claro que ele vai morrer, né, que ele deu, assim, na verdade vacilou de ir encontrar ele, porque agora ele sabe exatamente onde que ele tá e ele vai morrer. Ele dá um jeito de escapar e é interceptado, então finalmente a agência americana decide intervir na história, né, e contar para ele quem que é o Philippe Van Damme. Basicamente, ele é um criminoso, mas um tipo especial de criminoso em que ele compartilha informações sigilosas do governo americano para outras entidades aí, europeias principalmente, né? Então é um inimigo do Estado e por isso que eles estão tão próximos dele e não interviram, porque eles não queriam causar maiores problemas. E daí eles revelam que, na verdade, a Eve é a agente infiltrada deles, né? Então que o George Kaplan era só fumaça para o Philippe Van Damme ficar caçando e não duvidar da Eve. Então eles combinam um embate, né, em que o George, impersonado de George Kaplan, né, que é o Roger, né, que é o principal, vai encontrar o Philippe Van Damme para fazer um embate final, né, e se entregar, mas querendo em troca a Eve, né. Nisso tem uma cena ali que eles se desentendem, a Eve atira no Roger e a princípio mata o Roger, né, o Philippe Van Damme vai embora e a Eve é presa. Então tudo isso foi toda uma encenação, né, para conseguir tirar o Roger daquela história. Eles se encontram ali numa mata depois, a Eve dá adeus para ele porque o Philippe Van Damme tá saindo do país, né, e ele conseguiu tirar o Roger dessa história. Então ficou, né, na cabeça do antagonista que o agente foi morto pela Eve, né. Então na verdade a amante dele ali, né, matou o George Kaplan. Então ele tá tranquilo, agora ele vai sair do país com ela. Nisso, né, então se encaminha como se fosse o final, né, da história, quando na verdade o nosso protagonista decide voltar na casa do Philippe Van Damme, que mora ali perto do Monte Rushmore, e pegar a evidência desse contrabando de informações e prender ele, recuperar a Eve, porque ele percebe que a Eve, né, quer sair daquilo tudo, mas está presa, né, tá presa ao Philippe Van Damme. Então é nisso, né, que eles têm um embate, né, e finalmente ali no final do filme ele consegue vencer o Philippe, consegue, né, prender e ficar com a mocinha, né, aquela coisa bem clássica de filme, né, e o filme acaba dessa maneira. Tem uma grande luta ali no Monte Rushmore, né, um negócio bem assim de espetáculo, né, que ficou bem legal, e no fim ele consegue vencer o Philippe Van Damme, a polícia prende ele e ele fica, e a Eve, né, sai desse jogo de ser uma infiltrada, né, e eles vivem e seguem a vida, casam, tem uma cena bem rápida depois e eles ficam juntos. Então esse filme, eu gostei bastante, primeiro assim, pelo suspense da coisa, né, uma história que começa pelo acaso, eu sempre gosto, né, uma coisa que não é incomum, né, de acontecer, mas essa questão de começar pelo acaso, que ele foi enganado, e daí isso foi por um engano, né, e daí ele acaba sendo raptado, e isso vai gerando uma série de coisas, né, isso eu achei bem legal, né, como se fosse uma avalanche mesmo, né, pequenos detalhes vão fazendo muita diferença e vão tendo um peso muito grande ao longo da história. E além disso, a gente percebe, né, que vão ter vários pequenos segredos que vão surgindo, né, por exemplo, que o George Kaplan não existe, que a Eve, ela na verdade, ela tá infiltrada, que o Townsend, na verdade, não é o Townsend que raptou ele, que ele é incriminado e a polícia não vai fazer nada. Então vai surgindo vários detalhes bem legais na história, né, e que fazem sentido, né. Claro que é uma história, né, mais fantasiosa assim, na questão de ação e tudo, mas ainda coisas que fazem sentido, de ter um agente falso para evitar que o criminoso ali, o líder da facção, não se preocupe com outras pessoas, fique focado e correndo atrás dele, né? Então o conteúdo da história foi uma coisa bem legal. E além disso, o visual, né, aquela coisa assim, bem elegante, até assim meio James Bond, assim, ficou bem legal com o filme, né? E com aquela época, assim, encaixou muito legal, assim, né?
Em relação às cenas, né? Essa cena do avião foi uma das coisas que eu mais gostei de ver, assim, né? Hoje a gente percebe, né? Isso é uma coisa mais minha, que eu tenho um pouco de problema com excesso de computação gráfica, assim, nas cenas, né? E a gente vê que quando a cena é feita com efeitos práticos, né? Ou como essa, né? Com um avião ali, que fica muito bonito e pode passar aí 50 anos, 60 anos do filme, né? Então 63 anos esse filme tem, né? E ainda fica muito bonito, fica emocionante ali o avião passando perto dele, ele correndo no meio do campo, né? Então a cena em si ficou muito legal, foi muito pensada pelo Hitchcock, ficou muito plástica, assim, muito bonita de se ver, né? Então é uma coisa bem legal. Esse filme me lembrou 2 outros, assim, que eu acho que eu gosto bastante, que assim, essa questão de agente infiltrado, de você tentar derrubar uma facção criminosa por dentro, né? Um que passava muito no SBT, que se chama A Senha, Swordfish, não sei se vocês já ouviram falar. É um filme que tem se eu não me engano, o Ethan Hawke, que eu acho que é o Ethan Hawke, posso estar enganado. Gabriel do Futuro vindo aqui só para dar aquela corrigida de praxe, né? Óbvio que eu tava enganado, claro que eu tava enganado, né? Não é o Ethan Hawke, apesar de eu gostar muito dele, é o Hugh Jackman. Então, um filmaço com o John Travolta, Hugh Jackman e com a Halle Berry. Então, se você não viu, um clássico aí da SBT, que é um filmaço de infiltrados, de intrigas e crimes, principalmente cibernéticos. Agora de volta aí a continuar as baboseiras que eu tava falando. E tem o John Travolta, que é um filmaço assim, de agentes infiltrados, que o John Travolta é um traficante de droga famoso, né? E brinca bastante com essa parte de internet, de hacker. Então esse é um filme bem legal. E o outro é o próprio Os Infiltrados do Martin Scorsese, né? Que é um filmaço também. É até meu filme favorito dele, assim, que brinca, né? Que é com o Leonardo DiCaprio e o Matt Damon, né? E o Matt Damon é um criminoso infiltrado na polícia, e o Leonardo DiCaprio é um policial infiltrado na facção criminosa, né? Então é um filme bem legal e me lembrou um pouco desse filme, dessa questão da Eve ser infiltrada, do George Kaplan não existir. Então eu acho que deve ter um pouco de influência nesses filmes mais recentes, né? Que eu gosto bastante, eu já tinha visto há muito tempo, me lembrou desses filmes, né? Então, assim, no final, assim, eu gostei bastante do filme, achei que essa questão mais de suspense, mais, assim, clássico, assim mesmo, e com vários detalhes de, assim, infiltrado, de identidades que não existem, essa brincadeira até com a ONU, achei que ficaram bem legais e no final o saldo foi bem positivo. Então, mais um filme aí do Hitchcock que eu gostei bastante. Out there on the road, always doing what you're told. Can you help me? Together we stand, divided we fall. Terrific, honeys. Well, did you write that song? Yes. If you can, try and hit it at your mother's backhand. It's pretty weak. Yes. Oh. Joan, I'm sorry. Okay. Your mom and I, we're going to separate. I've got you Tuesday, Wednesday, and every other Thursday. Oh, what about the cat? Cat? We didn't discuss the cat. I've got an elegant new house across the park. It's an elegant block, the filet of the neighborhood. Here's a desk for you to do your homework. Dad, this is for a lefty. Muito bem, então o outro filme que eu vou falar é um filme chamado A Lula e a Baleia. Então esse filme é um filme de 2005, um drama / comédia, tem 1h21, então um filme curto, né? O nome em inglês é The Squid and the Whale, né? A Lula e a Baleia, do diretor Noah Baumbach. Então eu vi esse filme na Apple TV, mas também tem na Oi Play e na Claro Video. Por que eu vi? Porque esse cara, esse Noah, né, esse diretor, é um cara que eu conheci 1 ano e meio, 2 anos atrás, quando eu vi o filme A História de um Casamento, esse que tem até na Netflix,
E eu adorei, assim, eu vi alguns filmes dele já, acho que uns 4 ou 5, que eu vou achando ali, sempre quando eu acho alguma coisa dele eu quero assistir, porque eu gosto muito do estilo do filme dele. E não me arrependi dessa vez, eu gostei bastante desse filme chamado A Lula e a Baleia. Então, sobre o que é esse filme? Basicamente, eu falando de basicamente toda hora, né? Então, de uma forma sucinta, esse filme ele acompanha a família chamada Berkman. É uma família que vive nos Estados Unidos, nos anos 70, se eu não me engano, onde passa o filme. E ele acompanha essa família, que são os pais, né, a Joan e o Bernard, e os filhos, o filho mais velho, o Walt, e o Frank, né? O Walt acho que deve ter ali 16, 17 anos, o Frank ali uns 12, 13 anos, tá? E esse filme ele acompanha bem num momento mais traumático dessa família, que é a separação dos pais, da Joan e do Bernard. E isso é feito, né? Essa separação ele tem várias nuances, né? Primeiro porque o Bernard era um escritor famoso, né? E que está vivendo um momento mais difícil e de pouco reconhecimento artístico. E a Joan é o contrário, que não era uma escritora e resolveu começar a escrever e começou a ter mais destaque, né? Além disso, né, foi descoberto, né, algumas questões de traição, né, por parte da Joan, e que vão despertar, né, o conflito tanto, né, da Joan e o Bernard, mas dos filhos, né, com a Joan e o Bernard, né, e os filhos, que o Walt e o Frank, são bem diferentes entre si. O Walt ele se espelha muito no pai, no Bernard, né, até no jeito mais arrogante de ser, e o Frank é justamente o contrário, ele despreza, né, o Bernard, uma forma que ele quer ser exatamente o oposto do que o pai. Então o filme ele vai acompanhar, é um filme curto, né, mas vai acompanhar principalmente essa relação dos pais e dos filhos no momento mais traumático, que é uma separação. Se isso que eu te contei te interessou, vale muito a pena, né? Eu gosto muito desse diretor porque ele gosta de histórias mais comuns, assim, né? Tudo que eu te falei não é uma coisa assim, nossa, que história diferente, né? São coisas comuns, né? Conflitos comuns do dia a dia, mas eu acho que ele consegue fazer uma profundidade tão legal, assim, que você vê o filme e você parece que, assim, são pessoas que você conhece, assim, uma profundidade muito grande, ainda mais porque ele gosta de fazer filme curto, que é uma coisa que eu gosto bastante de filme mais sucinto, assim, então ele gera um impacto maior, e então não tem encheção de linguiça, né, realmente é só o que interessa, e muitas vezes poucos personagens, né, a interação entre eles, né, então ele tem um estilo muito particular que é até difícil de traduzir em palavras, né, então se você gostou do que eu comecei a comentar, para agora, vai no Apple TV, lá no iPlay, no Claro Vídeo, assiste esse filme e daí você volta aqui, beleza? Porque agora eu vou começar a contar um pouco mais sobre esse filme. Então, esse filme ele começa, né, ele começa nesse momento logo antes dessa ruptura, né, em que a gente vê claramente que o Joan e a Bernard não estão indo muito bem, né? E é legal porque o filme começa com um jogo de tênis, que a gente vê, né, de um lado a Joan com o filho mais novo, né? Então a mãe com o filho mais novo e o Bernard com o filho mais velho, que é justamente a maneira que o filme vai se dividir, né? Então o filho mais novo se apegando muito à mãe, né? E muito assim contra o pai, e o filho mais velho idolatrando o pai e ignorando a mãe e o filho mais novo, né? Então como se fosse uma competição. Então isso já é uma coisa bem legal do filme, que ele mostra visualmente, né, esse conflito, e ao longo do filme ele vai mostrando, né, por exemplos, como esse conflito, quais são os detalhes desse conflito e como eles refletiram na personalidade dos filhos, né? A gente vai descobrindo então que o Bernard, né, é um cara extremamente arrogante, né? E ele foi um escritor muito famoso, que teve muito sucesso, teve em algum momento um sucesso comercial muito grande, só que agora ele dá aula na faculdade, mas já não é tão conhecido e está tendo dificuldade de publicar seu novo livro.
a gente percebe que ele é extremamente... É um cara extremamente crítico de tudo e de todos, né? Como se o material dele fosse o melhor, que as outras pessoas fossem ignorantes, que ele chama as outras pessoas de filisteus, né? E ele, isso gera uma influência muito grande na casa, né? Tanto na Joan se sentindo, né, mais menosprezada, porque ela tá fazendo começou o trabalho de escritora, e ele constantemente quer definir como ela deve escrever, o que é o melhor, porque ele é o escritor, ele sabe como deve ser feito, né? Então isso já gera um conflito muito grande. E o Bernard, ele tem uma maneira muito dominadora de ser, e isso reflete muito bem nos filhos, né? Porque a gente tem o Walt, que é o filho mais velho, né? Que até é interpretado por aquele Jesse Eisenberg, que foi o ator que fez a Rede Social, por exemplo, fez coisas famosas aí, né? Fez coisas da DC também, né? E o Walt, ele é uma pessoa extremamente sem personalidade, né? Então a gente vê, isso foi legal do filme, que no começo ele foca muito no pai, mas o personagem principal, no fim da história, é o Walt, que é o filho mais velho, que ele tá ali nos 17, 18 anos e ainda não definiu muito bem como ele é, mas ele decidiu logo, né, imagino quando começou a ficar mais velho, que ele queria ser, né, exatamente igual ao pai dele. Então é interessante que o Walt, ele não lê nenhum livro, ele não vê nenhum filme, ele pergunta pro pai dele o que o pai dele acha de tal livro, de tal filme, e a opinião dele é baseada nisso. Então, se ele fala que tal livro esse daí foi um trabalho menor desse autor, não é o melhor livro dele, ele assume isso como uma verdade, né? E até numa discussão ali no jantar, né, a mãe dele fala: não, Walt, leia o livro e faça a sua opinião, não leve em conta o que seu pai disse, né? E ele fala: não quero perder tempo, e meu pai é o que sabe, é o grande literário, ele sabe o que é bom e o que é ruim. Então a gente vê que isso começa a tomar um efeito muito grande no Walt, porque ele está no momento em que ele precisa tomar decisões. Ele começa a namorar uma menina e ele não sabe se ele gosta dela ou não, porque ele quer que o pai dele conheça a menina para dizer se ele vai gostar dela ou não. Então, em certo ponto do filme, ele conhece ela e o pai, né, extremamente indelicado, fala: ela não é muito meu tipo, não é o tipo de guria que eu gosto e tal. E isso faz o Walt simplesmente terminar com a menina, né? Então, assim, de tão apegado que ele era nesse sentido. Então o filme vai seguindo, né? E a Joan finalmente decide e pede pelo divórcio. Eles começam a morar em casas diferentes e a dividir a semana, né? E a gente vê, né, essa questão da diferença das casas, porque o Bernard está num momento mais difícil, então ele vai morar longe, numa casa, né, mais simples, né? O filho mais novo não quer ir para lá e vai forçado, né? Isso gera mais conflitos entre o Bernard, o pai, e o filho mais novo, que simplesmente detesta o pai, né? Então ele busca ser exatamente o oposto do pai ativamente, né? Então, enquanto um idolatra, o outro despreza, assim, muito além do razoável, né? Então, quando ele percebe que o pai não gosta muito do técnico de tênis do filho, né? Porque ele representa justamente o que o Bernard despreza, que seria uma capacidade atlética, mas sem na visão dele, uma capacidade intelectual, que ele não é um cara que lê, que vê filmes. Ele, o Frank, o filho mais novo, quer justamente virar esse que torna ele como um modelo a ser seguido, né? Então, enquanto o Walt usa o próprio pai, o Frank usa esse professor de tênis como modelo, como que ele quer ser. E isso, né, justamente para provocar o Bernard. Além disso, ele começa a mudar bastante o comportamento na escola, começa a fazer algumas coisas bem estranhas, né? Então, de brigar, ser muito agressivo, né? E até algumas coisas mais pesadas, assim, na escola. Enquanto isso, a Joan e o filho mais velho, né? Então, agora falando em relação à mãe, né? O Walt simplesmente não fala mais com a mãe depois que descobre, né, que a mãe estava traindo o Bernard, né, com o vizinho lá, né? E o que já era, né, uma razão, já era uma razão de conflito por ele idolatrar muito o pai. Isso torna isso uma coisa muito mais forte, né? E ele simplesmente não quer nem falar mais com a mãe
depois que ele descobre, depois que os dois se separam, né? Isso fica e fica mais claro ainda que o Walt muitas vezes é a maneira que o Bernard se expressa, né? Porque a primeira coisa que o Walt fala para a mãe quando eles definem que vão se separar é que a mãe tá deixando o Bernard porque o Bernard não é mais famoso, que ele não tá tendo sucesso, e porque agora ela tem sucesso e ela se acha melhor do que o Bernard, mas ela não é, porque ela não é uma escritora de verdade. Uma escritora de verdade é só meu pai. Então ele começa a transmitir esse tipo de pensamento, né? Porque ele foi fortemente influenciado pelo pai, né? Porque tem essa figura muito forte. Então o filme vai seguindo nesse sentido, esse conflito. A Joa, né, por uma coincidência assim, para ser mais doloroso ainda, né, começa a se relacionar com o técnico, né, de tênis das crianças, né, o que pro filho mais velho é uma coisa, né, detestável, e pro filho mais novo é uma coisa, né, maravilhosa, porque é justamente o modelo que ele quer seguir, né. E pro Bernard, né, o que fica mais duro é porque ele acreditava que a Joan estava com ele porque ele era uma pessoa que tinha um intelecto acima do normal, porque ele era um escritor. E no fim a Joan acaba ficando agora, o que ele imaginaria, né, que o próximo relacionamento da sua ex-esposa seria também com alguém, né, do naipe dele, né, do nível dele, é justamente o técnico de tênis, né. Então isso daí é muito doloroso para ele, porque ele percebe, ele sente-se sem valor, o que ele sentia que era o mais forte dele, o que fez a esposa dele gostar dele, não é mais o que atrai ela, né? Então isso gera um conflito muito grande no Bernard e no Walt, e pro Frank é uma coisa maravilhosa, porque justamente ele adorava o técnico de tênis dele, porque tinha outras características que o pai dele não tinha, né, de ser mais amoroso, de ter essa capacidade atlética, né, então se interessar um pouco mais pelo filho mais novo, né, porque toda essa atenção exagerada do Bernard pro filho mais velho deixou o filho mais novo mais de canto, né? Com o tempo, vai sendo o Walt, né, que na minha visão aqui é o personagem principal, ele começa a perceber que ele não consegue tomar decisões por conta própria, né? Inclusive, num festival da escola, ele se apresenta uma música que ele fala que é dele, que ele apresentou pro pai dele, ele fala que é dele e que todo mundo adora. Mas no final essa música nem dele era uma música antiga ali do Pink Floyd, que ele adaptou e cantou e disse que era dele, porque ele queria ser valorizado pelo pai, ele queria ser, né, uma pessoa que era culta, né, que conhecia filmes, que conhecia livros e música, né. Então, mais uma vez, né, essa influência do Bernard na formação dele. Chega o ponto em que ele percebe que ele sente falta da ex-namorada e que no fim ele gostava dela. O pai dele não gostava dela, mas ele gostava dela. E quando os pais descobrem, né, que ele cantou uma música que não era dele, que ele disse que era dele, ele acabam levando ele pro psiquiatra, né, para conversar, ter uma ajuda, né, porque dá para ver claramente que ele estava tendo alguns problemas. Então é bem essa passagem que dá um nome do filme, né, em que ele comenta, né, que o psicólogo fala para ele comentar alguma memória boa que ele tenha, e ele comenta uma passagem na infância dele e da mãe dele, que agora é muito distante, né, dele, indo ver um filme, saindo para ver um filme, e depois disso a mãe dele falando para ele de uma exposição no Museu de História Natural ali de Nova York, que tem uma lula e uma baleia gigantes, né? E ele descrevendo e ela descrevendo como que era a lula e a baleia, e ele sempre sentia medo, mas gostava da descrição dela, mas ele nunca viu a lula e a baleia, enquanto, né, o pai já desprezava esse tipo de arte, né? Ele gostava mais de outro estilo, né? Então, aí ele percebe que, por mais que ele idolatre o pai dele, boa parte dos momentos mais felizes da vida dele foi com a mãe, e que
ele começa aí a ter um clique de que o pai dele, apesar dele admirar muito e ser uma pessoa, né, que fez coisas muito legais, também é uma pessoa extremamente narcisista e que tá tendo uma influência tão negativa nele que ele já não sabe mais o que ele gosta, ele não sabe o que gosta, não sabe se ele gosta da namorada, não sabe que filme que ele gosta, porque dá pra ver claramente que ele é muito poser, assim, ele fala que gosta de tal filme, mas ele não assistiu, ele fala que gosta de tal livro, mas ele não leu, então isso ele acaba sendo desmascarado, né, e isso pra ele é uma coisa muito forte que abre o olho pra ele de que no fim ele tava vivendo e tava fazendo as coisas tudo em função do pai, para agradar o pai, né? E o pai estava se alimentando disso, né? Para ele era muito confortável, muito legal ter alguém admirando ele, né? Então a partir desse momento, né? Então eventualmente o pai dele passa mal na rua e é hospitalizado, mas fica bem, não era nada demais. E ele decide falar pro pai que ele queria ficar alguns dias da semana com a mãe dele, né? Porque quando teve essa ruptura ele nunca mais foi na mãe dele, estava totalmente desprezando a mãe dele. E o pai dele, a resposta dele é de que não, que ele precisa dele, que tem que ficar com ele mesmo, que lá ele não vai se adaptar. Então é nesse momento que ele toma uma decisão e ele traz o almoço do pai dele ali que está hospitalizado e ele decide sair do hospital e, né, de uma forma bem simbólica e que eu achei bem bonito, para terminar o filme ele vai no Museu da História Natural olhar a Lula e a baleia, né, no sentido de que eu quero formar minha opinião sobre as coisas ao meu redor, né? Então eu vou ver com meus olhos a Lula e a baleia e eu vou dizer o que eu acho que é, não vai ser minha mãe, não vai ser meu pai. Chegou o momento de eu definir como eu vou viver a minha vida. Então, assim, uma coisa assim que eu comecei a falar do filme e eu emendei muito, né? É que vocês percebem que não acontece tanta coisa no filme, mas ele é muito simbólico, né? Tudo que acontece são coisas muito fortes, assim, que tem muito significado junto, né? Então isso que eu acho que ele é um diretor muito fora do normal, é porque ele pega essas histórias mais comuns e ele consegue dar um passo de profundidade muito grande. Então um filme de 1h20, ele consegue tocar em temas muito legais sobre identidade, sobre assim, rancor, né? E como os nossos pais, obviamente, né, vão ter influência na nossa vida. Mas todo mundo tem um momento em que tem essa ruptura, né? De coisas que você começa a criar um gosto próprio, né? E começa a ver que os seus pais também não são perfeitos, né? Que muitas vezes você vai pegar um deles como um exemplo, né? Ou os dois, né? De perfeição, de opinião, de que tá tudo certo. E eventualmente você vai perceber que não é bem assim. Que ninguém é perfeito e que muitas vezes seus pais têm alguns defeitos que você não quer ter para você, né? Que você quer começar a desenvolver e quer ser diferente deles nesse sentido. Então eu acho que esse filme ele fala bastante sobre essa parte, né? Essa influência que pode ser, né, puxar para os dois lados, né? Então o Bernard foi um personagem, né, o pai, muito central ali dentro daquela casa, e que ele teve um efeito negativo no final das contas, né, nos dois filhos de formas diferentes, né? No Walt, porque ele gerou uma idolatria do filho pelo pai, e isso acabou culminando com o filho não desenvolvendo os próprios gostos, né? E acabando sendo uma pessoa assim totalmente sem personalidade. E o Frank, o filho mais novo, transformando ele numa pessoa agressiva, muito reativa, né, ao pai, muitas vezes sem razão, né? Porque justamente o irmão mais velho dele estava tendo toda a atenção, né? E perceber, né, que o pai também ele se alimentava dessa atenção, né? Ele já não tinha mais aquele público, aquela plateia que uma vez ele teve. E agora ele tinha o filho mais velho, né, que era a plateia toda que ele precisava, né? Então a gente percebe muito essa codependência e que foi muito difícil, né, pro Walt. Você vê que eu falando até parece que é uma pessoa que a gente conhece, né? É um personagem, foi escrito, mas foi muito bem escrito, né? Então isso que me chama muita atenção do Noah Baumbach nos filmes dele.
Uma coisa que eu percebo também, né, é que ele gosta muito desse tema, né, os outros filmes dele, ele gosta muito desse tema de separação, divórcio, definição de identidade, né, e essa preferência, como eu disse, por histórias comuns, mas que tem um significado amplo e de alguma maneira vai fazer você pensar sobre algum momento da sua vida, né. Eu já vi alguns filmes dele, mas se fosse para recomendar alguns que eu gostei bastante, que é o primeiro, assim, principal é o História de um Casamento, né? Esse é um filme do Netflix, saiu acho que final de 2019, até concorreu ao Oscar, se eu não me engano. E assim, é um dos meus filmes favoritos nesses últimos 5, 10 anos, assim, que basicamente, né, conta a história de um divórcio, né? Então é engraçado que o título é História de um Casamento, mas ele começa justamente um divórcio, né? É um filme com Adam Driver e com esqueci o nome dela, já vou lembrar. Então um filme que começa pelo divórcio, né, e daí ele já tem um filho pequeno e vai partir daí esse conflito, né. Então pra mim é o melhor filme dele, com Adam Driver e com a Scarlett Johansson. E é um filme que tem realmente muita profundidade nessa questão de relacionamento. Então, se fosse para recomendar um filme dele para assistir, e daí você vê se o teu estilo é esse, História de um Casamento. Além disso, outros que eu gostei é um chamado Enquanto Somos Jovens, que é até com o Ben Stiller e com a Naomi Watts, que daí lida mais com essa questão também de relacionamento, mas de um momento de você sentir que mudou assim de geração, né? Coisas assim de você se adaptar a teu envelhecimento, né? E o outro que é o Frances Ha, que é com a Greta Gerwig, que eventualmente, né, virou esposa dele e que também tem um próprio trabalho, né, de direção, inclusive ganhou Oscar, né? Então que é a principal da Frances Ha, então ganhou Oscar pelo se eu não me engano, Lady Bird, e depois fez o Adoráveis Mulheres, né? Então fez filmes grandes aí, né? Então é um cara que eu admiro muito. Então tentei a História de um Casamento. Gostei bastante, daí vai pros outros. Não gostei, daí talvez não seja seu estilo, né? Mas é um cara que eu tô muito ansioso pra tudo que ele as próximas coisas que ele for fazer, porque eu sinto que ele é um cara muito diferenciado. Então, vai ter um filme desse que eu acho que vai sair esse ano dele, que é uma adaptação de um livro chamado Ruído Branco. Vamos ver como que vai ser, mas eu tô bem ansioso pelas próximas coisas dele, porque é um cara que eu acho muito diferenciado e que conta histórias comuns, mas com uma profundidade fora do comum. Legendary heroes, one man will rise to take all of the credit. This game has something that no one else will. Me. This is where the magic happens. Hey, can I get a coffee? I'm coming, Ian! Everybody has that game that they fell in love with because they make an impact. Those games were somebody's legacy. Well, this is my legacy. Our legacy. Our legacy, whatever. It's not my legacy. Então, para finalizar aí os últimos 10 minutinhos, eu vou falar de uma série que eu assisti a primeira temporada, que se chama The Mythic Quest. Então, essa é uma série da Apple TV, que começou em 2020, já tá lançando a terceira temporada agora. Eu assisti só a primeira temporada e é sobre ela que eu vou falar. É uma série que foi criada por Charles Day, Megan Gans e Robert McElhenney. Não sei pronunciar o nome dele. Eles são famosos por uma série que é bem famosa de comédia. Eu não assisti, mas falam muito bem, que se chama Always Sunny em Filadélfia. Então, essa série eu assisti então, né, no Apple TV, é um exclusivo deles. Eu assisti porque, primeiro, eu gosto bastante de videogame. É uma série que tem mais essa temática de videogame, de indústria dos videogames, né? E eu senti que poderia ter um pouco a energia do Silicon Valley, que, como eu falei,
caso você não tenha escutado no episódio 2, né, é uma das top 3, assim, séries que eu mais gosto, que eu já vi 2 vezes, às vezes eu vejo outros episódios que eu adoro de comédia, né, que fala mais do Vale do Silício, um grupo de desenvolvedores ali. Então é uma série que eu gosto muito, então eu tentei achar alguma coisa parecida ali para gastar um tempo, são episódios bem curtos ali de 20, 30 minutos. A sinopse basicamente então é uma empresa, né, de videogames, né, que fez esse jogo chamado The Mythic Quest, que é um RPG online, né, no melhor estilo aí, World of Warcraft, Tibia, coisas do tipo, né? Quem gosta de videogame sabe que estilo de jogo que é. E esse jogo foi criado pelo Ian, né, que é o diretor criativo e é o foco principal da série, né? E ele acompanha ali o dia a dia dessa empresa, né, do videogame, de manter, né, o videogame, né? Então tem um elenco bem grande, né? E os principais ali principalmente o Ian, que é o diretor criativo, a Pop, que tá abaixo ali dele, assim, né? Que é mais a parte assim de programação do jogo, né? Então a parte assim mais de suor ali, de trabalho, né? E o David, que é o diretor executivo, que é o chefe dos dois, tá? Então assim, essa série, antes de comentar assim, alguns detalhes, né, bem rapidamente, uma série que é curta, assim, para você assistir 7, 8 episódios. Se você gosta de, assim, indústria dos videogames, de RPG, coisa do tipo, talvez pode te pegar. Se você não curte esse tipo de coisa, recomendo que você não assista, porque você não vai gostar, provavelmente, assim, eu acredito. Isso porque até eu, assim, não gostei muito, tá? Então eu não achei, assim, nem muito engraçado, não me motivou muito a seguir muito além dessa primeira temporada, assim, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, assim, esse episódio essa temporada é mais curta, né? Então, são episódios que eu senti que faltou um arco maior, né? Uma conexão entre os episódios, né? Parece que cada episódio tem um pequeno problema e daí eles resolvem, né? E daí o outro, assim, não tem muita conexão com o anterior, assim, eu sinto um pouco isso, né? E o tema da série, um dos principais, né? Esse conflito entre o Ian e a Pop, né? Primeiro porque o Ian é um cara extremamente egocêntrico, né? E despreza muito a opinião da Pop, né? Que é uma pessoa, que é a pessoa assim do trabalho, assim, que faz a coisa acontecer na empresa, né? E a Pop se sentindo desvalorizada, né? E com o tempo querendo sair da empresa, né? Apesar de ela ter criado tudo e amar muito o jogo, né? E nisso o David, que é o chefe dos dois, né? Com dificuldade em lidar com a equipe, né? E de gerenciar essa equipe. E a gente vai vendo disso ao longo de vários episódios, mas sinceramente nem vale a pena comentar cada um por cada um, porque dá pra ver que tem muita, assim, muito desconexo. E o episódio ele é meio que sozinho, não tem um arco grande assim que leva a primeira temporada como um todo, né? A gente percebe que, assim, uma coisa que eu vejo que todo mundo comenta que é verdade é que tem um episódio que é muito bom, que é o 5º episódio, que se chama Dark Quiet Death, né? Então uma morte sombria, escura, né? E por que esse episódio é tão bom? Porque não tem nada a ver com os outros, é tipo um spin-off que tem no meio, sabe? Então é um episódio que, assim, se fosse pra recomendar, era assistir só esse episódio, porque são 20, 30 minutos que são muito bons. É uma história que termina e acaba dentro de si. E com outros episódios é tipo um flashback que conta um casal que se conhece e cria esse jogo, né, a Dark Quiet Death, que seria um jogo diferente de tudo daquela época. Eles fazem muito sucesso. E com o sucesso vem algumas decisões difíceis, né? E que eventualmente acaba com eles se separando e o jogo morrendo, né? Então, esse episódio é muito bom, né? Eu acabei contando um baita spoiler, mas ainda assim vale muito a pena, porque é um episódio muito bom mesmo. O problema é que dá pra entender porque ele tá lá, porque ele quer fazer referência ao conflito como existe no todo, né? Que é do Ian, que é a parte criativa, com a Pop, que é a parte, né,
de trabalho ali, né, mais executiva da coisa, né, e como eles têm que se conversar para o jogo se manter. Mas o duro é porque esse episódio é muito melhor do que a história real e a outra história que a gente está assistindo, que a história é maior. Então isso até danifica, na minha visão, a série, né? Porque você tem um spin-off que é muito melhor do que a história principal. Então isso dá uma enfraquecida muito na história. Depois disso tem alguns episódios um pouquinho melhores. Tem um episódio na pandemia que é legalzinho também. Mas tem um deles que me pega muito bem, sabe? Além disso, outro problema que eu percebo principalmente essas séries de comédia, assim, que a gente muitas vezes precisa de um vínculo muito grande com alguns personagens, e isso a gente consegue com um grupo mais reduzido. Eu sinto que eles têm muitos personagens e daí você dá tempo de tela para todos eles, poucas coisas acontecem de fato na história como um todo, e isso faz a história ficar com pouca profundidade, assim, né? Fica mais chato, assim, não é uma coisa muito legal de ver. Além disso, até eu que gosto de um humor um pouco bobo, eu acho que talvez em alguns momentos passou um pouco do ponto, achei um pouco mais forçado, mais caricato, e não me pegou. Então, assim, foi uma coisa que eu assisti esses tempos, assim, que só esse 5º episódio que é um bom episódio, e o restante realmente não me chamou muita atenção. Então até no final, assim, fiquei com a impressão de talvez eu não continuar, assim, que realmente não me motivou o suficiente para continuar, não me deixou intrigado o suficiente. Até o final, assim, acaba meio... não te chama atenção, assim, pra você querer continuar assistindo, sabe? Então é uma série que não me chamou muito atenção. Achei que poderia ser uma coisa que eu gostasse, mas infelizmente não gostei muito. Ela me lembra... como eu falei, né, o Silicon Valley, que eu sempre quando você vê alguma coisa que você não gosta, você compara com as coisas que você gosta e você consegue perceber claramente essas diferenças, né? Eu percebo que o Silicon Valley ele tinha mais essa questão de arcos, né, de cada uma grande história acontecendo, e os episódios pequenos fossem como tijolos, né, fazendo esse muro, né, fazendo todo aquele arco, toda aquela história, né? E mesmo sendo uma história de comédia, mesmo sendo episódios curtos. Silicon Valley tinha episódios mais longos, né? Talvez isso ajudava você a ter um pouco mais de vínculo e poder mostrar um pouco mais cada episódio. Mas ainda assim, eu sinto que aqui eles erraram um pouco no sentido de cada história extremamente isolada e muitos personagens, né? Essas histórias mais isoladas, mais episódicas, não que eu tenha um problema com isso, mas eu acho que o formato daí tem que ser aquelas séries que tem 20, 30 episódios, tipo o Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, Friends, How I Met Your Mother, esse tipo de série, daí cai bem, você tem um monte de episódio, bem, cada um meio que falando por si, assim, é claro que fazendo referência às vezes entre eles, né? Mas aqui são 7, 8 episódios, se eu não me engano, e daí fica muito solto um do outro, sabe? Então, não gostei tanto, talvez eu não continue. Foi uma pena, eu achei talvez a premissa da história foi boa, mas a execução, né, eu acho que talvez alguns passos não foram bem pensados para que isso decolasse. E infelizmente vai ser uma coisa aí que acho que provavelmente vai ficar esquecida para a maior parte do público. Muito bem, então esse daí foi nosso 4º podcast. Estamos fechando aí um mês, né? Então 4 episódios, um toda semana, né? Então eu queria agradecer a todo mundo que escutou, que ficou por aqui. Se você gostou, né, desse episódio ou dos outros, compartilhe com seus amigos, com sua família. Nos siga, né, nas plataformas, nos avalie nas plataformas, no Spotify, Apple, Deezer, que você tiver. E também pode ativar ali a notificação para você saber o que a gente tá... Quando sai um episódio novo, né, para você poder assistir. Além disso, só lembrando, né, das nossas redes sociais, o @cinegril. Você pode mandar um e-mail, né, pro podcast cinegril@gmail.com. Só lembrando que eu lembrei agora, então, que eu falei do filme, né, esses filmes que eu falei, além dos principais, né, então o Swordfish, Os Infiltrados, quando eu falei a história de um casamento, né, do Netflix,
e também o Silicon Valley. Eu deixo os links na descrição do episódio, então se você quiser ir atrás dessas outras coisas que eu acabei me lembrando e comento, vale bastante a pena, são coisas que eu gosto bastante. Talvez você possa não gostar, mas se você gostou daquele estilo de filme, geralmente é uma coisa que vai bater com o teu gosto, tá bom? Então obrigado, descansem e até a próxima semana.